que houve aqui? Sucedeu que partindo eles no oriente, versículo 2 de Gênesis 11, deram com uma planície na terra de Sinar. Foi ali que começou a ser construída essa torre de Babel, que produziu Babilônia, que até hoje existe. No tempo de Apocalipse vamos ter a grande Babilônia. E habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde. Eles eram um, né? Tinha só uma língua. Faziam todos os projetos juntos, havia unanimidade, havia unidade, havia esse líder Nimrod entre eles. Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Então aqui nós não vamos pular esse versículo, nós não vamos passar rapidamente aqui, irmãos, que nós precisamos entrar em pequenos detalhes, porque todos os versículos aqui têm sementes que cresceram muito ao longo dos séculos e milênios, e hoje nós estamos vendo isso crescer diante de nós. Essa torre de Babel é o que existe hoje. Essa passagem é atualíssima. A torre de Babel, ao longo dos anos, apesar de eles terem parado, mas essa torre de Babel não foi derrubada. Depois que eles foram dispersos, essa torre de Babel continuou sendo edificada, construída em todos os lugares do mundo. E hoje essa torre de Babel está muito, muito alta. E vai consumar na grande Babilônia de Apocalipse 18. Então, queridos irmãos, a rebelião aqui do homem contra Deus, quando o homem se rebela contra Deus, quando o homem quer sacudir de sobre seus ombros, entre aspas, o jugo de Deus, acha que Deus é o princípio de Nimrod, né? É o princípio de Nimrod, que o irmão Pedro Dong explicou detalhadamente semanas atrás. Quando o homem quer tirar de si toda a autoridade de Deus, o homem se rebela contra Deus. Então essa rebelião do homem mata em nós, mata no homem o elemento que produz vida. Nós temos em todos nós um elemento que produz a vida, mas quando nos rebelamos contra Deus, esse elemento é morto. É como fazer tijolo, daí essa terra é queimada e o homem é usado indevidamente para fabricar uma vida artificial sem Deus. É uma cultura sem Deus. O versículo 4, aqui de Gênesis capítulo 11, fala ainda de uma cidade, né? O homem abandonou a Deus e o substituiu por uma cultura humana, sem Deus. Nós já falamos a questão de Jabal, Jubal, Tubal, Caim, de Gênesis 4, versículo 17. Uma cultura sem Deus. Então o que houve antes do dilúvio aqui se repetiu de novo. Aqui, pouco tempo depois do dilúvio, surgiu uma cultura sem Deus, uma cultura contra Deus. A torre, qual é o objetivo da torre? Aqui é bem claro o objetivo. Façamos para nós, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chega até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Essa torre tinha o propósito de, número 1, tornar célebre o nome do homem. O homem não queria mais o nome do Senhor, o nome de Deus. O homem queria o seu nome. O homem abandonou o nome do Senhor, abandonou o nome de Deus e queria tornar célebre o seu próprio nome. Número 2, essa torre era uma declaração para o universo da rebelião do homem contra Deus. A torre seria um sinal, uma identidade do homem, que o homem é contra Deus. O homem é contra Deus. Abraão, vamos ler rapidinho sobre Abraão, é o contraste aqui. Abraão em Gênesis 12, nós não vamos ver sobre Abraão hoje, né? Nós vamos ver na próxima reunião. Em Gênesis 12, versículos 7 e 8, olha só o que aconteceu ali. Apareceu o Senhor a Abrão, e lhe disse, darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar. Ele não edificou uma cidade, não edificou uma torre, edificou um altar com pedras. Um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando ali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou, de novo, um altar de pedras ao Senhor. E o que mais que ele fez? Invocou o nome do Senhor. Ele invocou o nome do Senhor. Ele não negou o nome do Senhor, não se rebelou contra o nome do Senhor, como aqui na Torre de Babel. Aqui
o homem declarou a sua rebelião, a sua independência, a sua oposição contra Deus, né? E abandonaram o nome de Deus. Contrário de Abraão, que edificou um altar com pedras e invocou o nome do Senhor. Daí, na arqueologia, há evidências na arqueologia, né? Depois de várias escavações, quando descobriram as ruínas de Babel e da torre, que a cidade de Babel e a torre estavam cheias de nomes de ídolos, inscrições, todo lugar, nas pedras, em todo lugar escrito o nome de ídolos. Então, o que aconteceu em Babel? Em Babel, número 1, o homem seguiu a Satanás. Tá? Então chama atenção para esses itens. Número 2, o homem se exaltou contra Deus, se opôs a Deus. Número 3, o homem rejeitou o nome de Deus. O homem rejeitou o nome de Deus, o homem negou, né? Quando ele rejeitou o nome de Deus, ele negou o direito e a autoridade que Deus tem sobre o homem. Deus tem direito sobre o homem. O homem foi criado por Deus. Deus tem autoridade sobre o homem. Mas como o irmão Pedro Dong falou já várias vezes para nós, o princípio de Nimrod, o que Nimrod fez? O homem não quer mais estar debaixo da autoridade de Deus. O homem quer governar a si mesmo, quer ser independente de Deus. Então o homem rejeitou o nome de Deus e negou a autoridade de Deus sobre ele. E número 4, o homem caiu na idolatria. Então essa é a rebelião, uma rebelião coletiva, não é uma rebelião individual de uma pessoa, é uma rebelião coletiva da raça humana contra Deus. E olha o que eles falaram. Falaram assim, edificamos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até aos céus. Até os céus. Então vamos ler alguns versículos para a gente poder entender o que isso significa. Deuteronômio 1:28. Toda vez que o homem se rebela contra Deus, o homem quer construir algo alto que chega até os céus. Isso é simbólico, isso mostra que o homem quer se exaltar acima de Deus. Segue o princípio satânico. Vamos ler primeiramente Isaías 14. Isaías 14. Isso também foi falado amplamente no passado. Aqui é uma profecia contra Lúcifer, contra Satanás. Ele era o arcanjo naquela época. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, no latim é Lúcifer. Como foste lançado, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração, olha só, eu subirei aos céus. Esse é o princípio satânico. O princípio satânico é sempre fazer algo para subir aos céus, ao lugar mais alto. Acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. As estrelas aqui, podem ser estrelas físicas, mas também significam, eu me exaltarei acima dos demais arcanjos, dos demais anjos, eu serei o chefe deles. E no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Esse é o princípio da Torre de Babel. Vamos edificar uma torre cujo tope chegue até os céus. Então esse é o princípio da Torre de Babel. Vamos ler também Deuteronômio 1:28. Esse versículo nós vamos ler agora, nós nunca descrevemos em detalhes, mas quando eu li isso me assusta bastante, meus queridos irmãos. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 28. Para onde subiremos? Isso aí foi quando os espias voltaram de espiar a terra de Canaã. Daí alguns falaram, aqueles que não quiseram ir falaram, nossos irmãos fizeram com que se derretesse nosso coração, dizendo, maior e mais alto do que nós é este povo. Olha só, eu nunca tinha me dado conta, mas agora, quando li isso aqui, eu me dei conta. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Uau! Aquelas cidades daquela época, onde havia os gigantes, os descendentes dos anjos caídos com as mulheres, eles já tinham torres elevadas, arranha-céus. Também vimos ali os filhos de Anaquins, os gigantes. Então as cidades ali eram fortificadas, muros, muralhas ao redor, e tinha
verdadeiras torres que chegavam até o céu. Já naquela época, na antiguidade, impressionante. Vamos ler o capítulo 9, versículo 1. Ouve, ó Israel, tu passas hoje o Jordão para entrares e a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e amuralhadas até aos céus. Não eram só cidades grandes com muros, mas também tinham edificações que iam até os céus. E essa é a situação no mundo moderno hoje. Por isso que existe esse termo, arranha-céus. Em Nova York tem o Empire State Building. É um arranha-céu. Tinha as torres gêmeas que caíram. A queda das torres gêmeas é simbólica. O homem quer construir algo que chega até os céus, mas Deus permitiu. Foi algo terrível, uma tragédia que nós não queremos para ninguém, mas ali a queda das torres gêmeas é simbólica, mostra que Deus começou o processo de derrubar a grande Babilônia, a torre presente de Babel. E no mundo inteiro, em todos os lugares, tem esses edifícios altos. Em Dubai, um edifício altíssimo, tem daí os edifícios mais altos do mundo, tudo para chegar até os céus. Essa é a Torre de Babel de hoje. A Torre de Babel representa, irmãos, uma cultura sem Deus. Eu vou explicar um pouco o que é essa cultura sem Deus. A Torre de Babel é feita de tijolos. Eles não querem as coisas da natureza divina, as coisas da natureza de Deus. Então o que eles fazem? É algo humano. Então hoje a Torre de Babel tem vários elementos. Eu vou mencionar alguns deles. É a tecnologia humana, faz parte da Torre de Babel. O homem não confia mais em Deus. O homem não confia na sua palavra, não crê na palavra de Deus. O homem confia na sua tecnologia humana. O homem confia nos avanços da medicina. E com a pandemia, se comprovou que a medicina não é tão avançada. Agora está saindo a vacina em tempo recorde. Porque descobriram que esse vírus também não é um vírus natural, é um vírus que foi fabricado pelo homem. Então, eles conhecem a constituição desse vírus, conseguiram daí produzir uma vacina em pouco tempo. O homem confia no seu sistema financeiro, que é um grande elemento da Torre de Babel de hoje. O homem confia na sua indústria e comércio. O homem confia na sua indústria de alimentação. É agricultura e pecuária. Tem a ver com, no tempo de Gênesis 4,17, né? O que Jabal fez, ele criou gado. Tem a ver com a indústria de entretenimento para alegrar o homem, distrair o homem. Tem a ver com Jubal, que inventou os instrumentos musicais. O homem confia hoje na sua indústria bélica, na sua indústria de defesa, de proteção, de segurança. Tem a ver com Tubal-Caim, em Gênesis 4,17. É a grande Babilônia, de Apocalipse capítulo 18. Aqui é o anúncio da queda da Babilônia. É a Babilônia material. Versículo 1. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Ou seja, essa ave imunda e detestável são os demônios. É algo totalmente das trevas. Daí, o versículo 3-8 fala da situação dessa grande Babilônia. Agora no versículo 9 em diante mostra os detalhes. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra. Atentem para os detalhes, irmãos. É a situação do mundo de hoje. Toda essa indústria que existe hoje, que com ela se prostituíram, viveram em luxúria quando virem a fumaceira do seu incêndio. Tudo isso vai cair, vai acabar. Não invistam nisso, irmãos. Nós hoje precisamos viver, sobreviver, mas não apostem nisso, não confiem nisso. A nossa esperança tem que ser depositada no Senhor, na vida eterna, na vinda do Senhor. Conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, e dizem: ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo, e sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, tudo negócio.
porque já ninguém compra a sua mercadoria. Olha só que tipo de mercadoria, irmãos. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas. Irmãos, é o mercado financeiro, são os commodities. De linho finíssimo, de púrpura, de seda, a bolsa de valores, bolsa de commodities, de escarlata, de toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel, de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo. Isso é o quê? São os cosméticos, a indústria dos cosméticos, que vendem bilhões e bilhões de dólares por ano. Vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e a indústria da alimentação, indústria alimentícia, de cavalos, de carros, de escravos, cavalos e de carros, a indústria automobilística, de transporte e assim por diante, de escravos e até de almas humanas. Por trás, muitas vendem suas almas. Existe um mercado negro por trás do que acontece hoje, vendendo almas humanas, pessoas se vendendo para o diabo em troca de riqueza, em troca de sucesso. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo que é delicado, esplêndido, e nunca jamais serão achados. Os mercadores destas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando. Nós vimos quando falamos sobre as redes sociais de www, que no fundo, toda essa influência da rede social é para faturar, é para monetizar, ganhar dinheiro. Dizendo, ai, ai, versículo 16, da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas. Quando caíram nas torres gêmeas, naquelas torres tinham muitos negócios, se movimentavam bilhões e bilhões de dólares, mas de um minuto para o outro caiu tudo. Porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza, e todo piloto e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, e quantos labutam no mar, conservavam-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam, que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e chorando, pranteando, gritavam, ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, ó céus e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Louvado seja o Senhor. Aqui veio o juízo de Deus. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, isso aqui é para mostrar para vocês a situação da grande Babilônia. É o tijolo que está sendo feito. Hoje os grandes, os poderosos, não querem nada da Bíblia, não querem nada da palavra de Deus, confiam na sua torre de Babel. Deus quer edificar com pedras, eles abandonaram a criação de Deus, abandonaram o caminho de Deus, os meios que Deus usa e fabricaram tijolos. Confiam nas suas construções de alvenaria, na sua tecnologia, tudo assim por diante. Mas olha só, uma coisa eu quero ler para vocês. Apocalipse 6. Quando chegar a grande tribulação, nem a grande tribulação, mas os sinais que precedem a grande tribulação, olha, da parte deles vai haver uma mudança de atitude. Esses grandes, esses comandantes, os líderes da terra, olha só, o que vai acontecer? Eles vão se dar conta que tudo o que eles criaram com os tijolos não vão poder protegê-los. E eles vão apelar daí, vão voltar para a criação de Deus, para as pedras que Deus criou. Vamos ler Apocalipse 6, isso é o 6º selo, antes da grande tribulação. São os sinais que precedem a grande tribulação. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como uma figueira quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Olha só agora, os líderes deste mundo que hoje confiam nas suas construções, nas suas edificações, nas suas torres, nas suas fortalezas, nos seus bunkers,
para se protegerem. Olha, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam onde? Nos seus bunkers? Nos seus prédios? Nos seus edifícios? Nas suas fortalezas? Não, olha para onde eles foram. Se esconderam nas cavernas. Viram que os seus tijolos não podiam protegê-los. Eles voltaram para as pedras que Deus criou. Se deram conta que existe um rei neste universo, existe um criador, existe um soberano neste universo. E se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, as pedras, disseram aos montes e às pedras, caí sobre nós e escondei-nos da face de quem? Olha só, eles que negam Deus hoje, reconhecem que Deus não existe, dão risada, ridicularizam aqueles que confiam em Deus, colocam a palavra de Deus em descrédito. Olha naquele dia que eles vão falar: escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Naquele dia eles vão reconhecer: existe alguém sentado no trono e existe um cordeiro que está julgando todas as coisas, e esse cordeiro está irado. Daí vai ser tarde demais, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Irmãos, essa é a história da grande Babilônia, da Torre de Babel. O que aconteceu, queridos irmãos, é que, nós vamos ler os versículos em seguida para concluir. Deus confundiu as línguas, eles não terminaram a torre, mas Deus não derrubou aquela torre. Só que séculos depois, essa torre voltou a ser construída. Hoje essas torres estão espalhadas em todo o mundo e estão muito, muito, muito altas. Muito altas. Essa é uma palavra atualíssima. A Torre de Babel existe hoje. A Torre de Babel está aqui hoje. E essa Torre de Babel vai se consumar na grande Babilônia.